meus elétrons, tudo bem, pessoal? Bem, hoje no canal Professor Shoa, o show de física, nós vamos trabalhar uma questão de eletricidade, física 3, tá? E nessa questão de eletricidade, nós vamos também comentar a respeito de dois dispositivos elétricos que são muito importantes. Nós temos, por exemplo, o fusível. O que é o fusível? É um dispositivo elétrico que limita a passagem de corrente a um valor máximo. Se superar esse valor, ele queima, pessoal, ele queima. Fusível nós temos em vários locais, em vários equipamentos eletrônicos. Por exemplo, num carro. Num carro existe uma caixa de fusível que é para, digamos, para limitar a corrente elétrica para todos os dispositivos e para ele proteger os elementos elétricos do carro. Então, o fusível queima ao invés de queimar um farol, queimar outras coisas, tá? Outra coisa, nós vamos também conhecer um reostato. O que é um reostato? Um reostato é um dispositivo que tem resistência elétrica variável e nós vamos trabalhá-lo, saber como é que eu calculo essa resistência, tá bom? Então, fique ligado na nossa videoaula de hoje, ative o sininho, deixe seu like e vamos lá trabalhar. Recomende nossos vídeos. Um abraço, pessoal. Vamos lá. A leitura aqui da questão 23, que nós vamos responder agora. Ela está no livro Tópicos de Física, volume 3, né? A questão de resistores. Vejamos aí. No circuito representado na figura, F é um fusível, tá? Fusível tem uma resistência elétrica desprezível e saiba que o fusível ele limita a corrente elétrica, tá bom? Se a corrente elétrica superar um valor máximo que ele permita, ele queima, tá ok? Então, é um fusível que suporta no máximo, olha só, 5 amperes. R é um resistor de resistência igual a 10 ohms e L é um cilindro feito de um material cuja resistividade vale 5 vezes 10 a menos 5 ohm vezes metro, com 2 mm² de área de secção transversal, que funciona com um reostato, que é um resistor de resistência variável. Um reostato, aí está embaixo, né, tem essa medida X que nós vamos calcular, e ele tem uma resistência elétrica variável para mudar a intensidade de corrente elétrica, tá certo? Ele pergunta, o menor valor possível de X para que o fusível não queime, tá? O fusível vai queimar se superar 5 amperes, mas se eu considerar até 5 amperes, ele não queima, que é o que nós vamos fazer. Então, para que o fusível não queime, quando se aplica aos terminais A e B uma tensão de 100 volts, é de quanto? Olá, pessoal, vamos lá responder a uma outra questão, a questão agora de eletricidade também, a questão de número 23 de nossa lista, tá? A questão nós lemos agora há pouco, vamos só então fazer aqui a figura. Nós temos um fio, aqui um fusível, o símbolo de um fusível, para cá o fio, uma resistência, dobra aqui, nós temos um outro resistor cilíndrico. Esse resistor tem resistência elétrica variável, chamada de reostato. E aqui nós temos uma ligação a ele, um reostato L. E temos a medida desse comprimento aqui, X. Aqui eu tenho a resistência R, aqui eu tenho um fusível F, certo? O que é um fusível? Fusível é um dispositivo elétrico que limita a passagem de corrente até um certo valor. Se essa corrente superar o valor máximo que ele permite, ele vai queimar, ele funde-se, tá? O material dele funde-se, ele tem uma resistência praticamente desprezível, muito pequena, e queima com o aumento da corrente elétrica, se superar o limite dele. Aqui nós temos uma resistência elétrica R, e aqui nós temos um reostato. O que é um reostato? Um reostato é um dispositivo elétrico que é uma resistência, só que a resistência é variável. Eu posso modificá-la aqui utilizando um cursor, tá? Por exemplo, existe reostato de luz, né, para iluminar uma certa região. Você pode alterar a intensidade da luz só mexendo na posição do reostato, ok? Então aqui eu tenho um ponto A, tenho um ponto B, nós vamos ligar aqui uma DDP, certo? Para o funcionamento do dispositivo. Então, que dados ele nos dá?
Ele nos diz que a corrente elétrica máxima que o reostato suporta, ela vale 5 amperes, tá? Nos diz também que o valor daquela resistência é 10 ohms, ok? 10 ohms. Diz também o valor da resistividade do material. A resistividade do material, ela é igual a 5 vezes 10 a menos 5 ohm vezes metro. E também nos fornece o valor da área aqui do reostato, que nós temos 2 milímetros quadrados. Esse 2 milímetros quadrados não podemos trabalhar com ele assim. Olha só, aqui está no sistema internacional, aqui também o ohm, aqui também o ampere. Aqui não pode ficar em milímetro quadrado, então vamos transformar para metro quadrado. Então você teria o quê? 2, o que é o milímetro? É 10 a menos 3 do metro. Mas como isso aqui está ao quadrado, eu vou ter que a área, na realidade, eu vou trabalhar com 2 vezes 10 a menos 6, ó, menos 3 ao quadrado é menos 6 metros quadrados. Então, é com essa área que nós vamos trabalhar, ok? Então, sabendo disso, vamos responder aí, ele quer saber o valor de x, ó. Qual é a pergunta? Qual é o valor mínimo de x, desse x aqui, que é o comprimento do reostato? Lembre-se que eu disse que o reostato é um dispositivo que tem resistência elétrica variável, posso modificar. Então eu quero saber o valor mínimo desse x aqui para que o fusível não queime, certo? Ou seja, para que, se eu quero que o fusível não queime, o valor mínimo que eu tenho que ter para x é um comprimento que esse reostato tenha uma resistência elétrica que permita a corrente máxima no fusível. Corrente máxima no fusível. Perceba que resistência é inversamente proporcional à corrente. Então aqui, se eu diminuir muito essa resistência, a corrente vai ser intensa e pode queimar o dispositivo, né? Pode chegar a queimá-lo. Olha aí o foguinho, ele poderia chegar a queimar, mas não vai queimar. Eu quero que não queime. Para não queimar, eu tenho que ter um valor do reostato de um comprimento L aí, ou X, que ele pediu, e temos que calcular esse comprimento, ok? Então, vamos lá à resolução da questão. Pois bem, a questão nos diz que essa DDP aqui, ela é igual a 100 volts, tá? Nós temos 100 volts de tensão. Então, nessa tensão de 100 volts, nós temos que trabalhar essa tensão para o sistema todo funcionar. Aí, como eu quero que a corrente seja máxima aqui no fusível, o máximo que ela permite, tá? O valor máximo, então nós vamos calcular logo a DDP bem aqui nessa região, porque a tensão está ligando tudo. Então, a DDP nessa região, vamos ver aqui, ó, DDP só nesse resistor, ela vai ser igual a R, usando a ideia da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Aí nós vamos ter que R vale quanto? Foi dado que é 10, né? 10 ohms, e a corrente máxima do reostato, ou melhor, do fusível que ele permite passar é 5 amperes. Então nós vamos ter uma tensão elétrica de 50 volts, certo? Então esse equipamento bem aqui, esse resistor, ele vai funcionar com 50 volts, mas eu tenho 100 volts para funcionar o todo. Então resultado, dos 50 volts tirando de 100, nós vamos ter somente o restante 50 volts para funcionar esse reostato bem aqui, tá bom? Então eu posso dizer que a DDP nessa região X do reostato será igual à resistência X dele, tá? Vezes a corrente elétrica máxima que está passando aí no circuito. Estou supondo que aqui é o polo positivo, aqui o negativo, e a corrente passa nesse sentido, pelo sentido convencional. Bem, sendo assim, a gente observa que a resistência, os valores serão o quê? Quem é a tensão? Ora, se eu tenho 100, já usou 50, bem aqui está sendo usado, então para cá vou ter também 50 volts. A resistência desse pedaço aqui eu não sei, vou calculá-la. E que corrente está passando aí? A corrente máxima que o fusível permite, que é 5 amperes. Resultado, eu descubro aqui que Rx será 50 por 5, vai dar 10 ohms. 10 ohms é a resistência elétrica,
certo? Se essa resistência é 10 ohms, então eu vou calcular agora o comprimento X aqui, usando a segunda lei de Ohm. Dizer que Rx é igual ao ρ vezes o L, só que o comprimento L, ó, quem é o comprimento L que eu vou usar? É o X. Então, ρ vezes o X dividido pela área, tá certo? Então, vamos substituir tudo isso aí. Vamos ter a resistência é 10, o ohm a resistividade, ele deu que é 5 vezes 10 a menos 5, ohm vezes metros. O X eu estou à procura. E a área, nós temos a área que foi calculada, né? Foi fornecida a área e nós transformamos para metro quadrado, né? Que seria uma área de 2 vezes 10 a menos 6, certo? Então, fazendo essas continhas, nós descobrimos então que o X será quanto? Veja aí, ó. Você vai ter 2, esse 2 multiplica o 10, faz 20, 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 5 dá 4, né? Dá 4. Aí esse 10 a menos 6, dividindo 10 a menos 5, sobra 10 a 1 aqui no numerador. Esse 10 a 1 vai passar dividindo, fica 4 sobre 10. 4 sobre 10 é 0,4 do metro. Vou apagar aqui. 4 sobre 10 é 0,4 do metro. Ou podemos dizer 40 centímetros. É o valor desse comprimento aí procurado. Ok, pessoal? Então, respondemos aí a mais uma questão no canal Professor Shoa, o show de física. Um forte abraço, deixe seu like, ative o sininho e recomende os nossos vídeos. Até logo mais!